As perdas de cereais provocadas pelas catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul somaram 2,5 milhões de toneladas no estado, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, nesta quinta-feira. Na estimativa de abril, antes das enchentes, o órgão governamental avaliava a safra total de grãos dos gaúchos em 40,1 milhões de toneladas. A estimativa atual indica 37,6 milhões. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, boa noite, bem-vindo. Quer dizer, então, que agora nós já temos dados. Nada melhor do que dados, números, para a gente fazer uma análise mais aprofundada disso e também para o governo tomar as decisões, né? Porque até então, como a gente falou aqui na quarta, fizeram um desastroso leilão do arroz, que é um desses grãos que está nessa estimativa que você trouxe agora, e que não deu certo, tinha suspeitas, no mínimo, duvidosas, né? E agora, com dados oficiais, aí sim dá para se tomar uma decisão e a gente vai ver que esse número aí de 1 milhão de toneladas estava se exagerando, estavam superfaturando essa compra. Boa noite a você. Boa noite. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, venha comigo então. As perdas no arroz, o principal ponto de discussão no país no momento, devido à importância do grão para o Rio Grande do Sul e dos leilões de importação do cereal, somam 387 mil toneladas. As novas estimativas de produção para o estado são de 7,8 milhões, apenas 5% menor do que o previsto em abril deste ano. A safra total nacional de arroz será de 10,4 milhões de toneladas, ainda acima dos 10 milhões do ano passado. A gente tem uma arte aqui para ilustrar um pouquinho melhor para vocês terem uma noção desses números, né? E isso está em milhões, tá, gente? Então, ali na última coluna à direita, o nono levantamento da CONAB indica os 7,8 milhões de toneladas, o que dá o negativo aí de 387 mil, se comparado com o sexto levantamento, esse aqui da setinha, que é o levantamento que a CONAB analisa para trazer esses dados para nós. Então, a gente vê que mesmo sem essa questão das chuvas, da enchente, já havia uma queda na produção do Rio Grande do Sul. Inevitavelmente, óbvio que devido à catástrofe climática, às enchentes, o número foi reduzido significantemente, não tanto quanto o governo falou, que precisava de 1 milhão de toneladas para suprir essa demanda, até porque os arrozeiros, né, os produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul, já tinham colhido mais de 80% da safra no final do mês de abril. Então, início de maio, quando teve-se o colapso da enchente, eles já estavam com 80% do cereal colhido, armazenado. Então, a perda foi bem menor justamente por isso. E com essa nova estimativa da CONAB, a oficial, aí sim, o governo terá de reavaliar a intenção de importar até 1 milhão de toneladas, como eu falei. Os dados do IBGE são até contrários, eles indicam um valor de quebra ainda menor, de 121 mil, não 387, como a CONAB fala, tá? Durante esse período aí de enchente. Pelas contas do órgão, que também é federal, né, os dois, a safra nacional de arroz será de 10,5 milhões de toneladas, também acima do ano passado. Então, a gente está com um superávit na produção de arroz. Portanto, senhoras e senhores, como eu falei aqui na quarta-feira, realmente tinha aquele boi na linha nessa licitação aí cabulosa. O pregão insonso do governo era uma manobra duvidosa, sem dados e sem fundamentos. A própria CONAB, que realizou esse leilão, traz os dados agora que a gente está analisando aqui e dados que eles mesmos estavam ignorando e, inclusive, fechando os olhos para os produtores gaúchos que diziam que não era necessário importar. Esses mesmos agricultores que estavam com bombas e tratores esvaziando as pistas do aeroporto Salgado Filho que estavam alagadas. Como eu falei aqui, portanto, esse leilão e suas empresas suspeitas resultou na queda de Neri Geller, da poderosa Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o que a grande imprensa, que é boazinha deste governo de plantão, chamou de
deixou o cargo à disposição. Em outrora, eles falavam que foi demitido, dispensado, agora a pessoa deixa o cargo à disposição. Muda todo o discurso, vocês estão vendo. No entanto, o que se apurou é que em dezembro o presidente da Conab, o Edgar Preto, lançou um outro edital para a compra de 12,7 mil toneladas de milho, um contrato aí de 19 milhões de reais. Adivinhem quem levou esse edital? A empresa, vejam bem, ASR Locação de Veículos e Máquinas, uma das 4 suspeitas a vencer o leilão do arroz que o Vinícius trouxe, nosso repórter trouxe na sexta-feira passada. Portanto, dizer que isso é coincidência não cola. Eu sinto nesse caso é um cheiro, sabe de quê? De arroz queimado. CPI já no Congresso Nacional, certamente é o que a gente vai ter, porque o deputado lá do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que está sempre de olho nessas licitações e furioso com o governo, com essa atitude, Edgar Preto, que foi candidato a governador do estado, usando essa catástrofe climática em pró dos interesses de alguns da secretaria, que agora prestavam assessoria, o ex-assessor dele prestava assessoria para essas empresas que davam suporte às empresas que iriam concorrer do edital. Então, é no mínimo um conflito de interesses, para a gente não dizer outra coisa, e aí agora se chama a CPI, porque o que não ocorreu não se tem como julgar, Até porque tentaram naquela época da pandemia incriminar o Bolsonaro, daquelas declarações de que não tinha vacina, de que ele não ia comprar vacina, que ele negou porque a própria bula dizia os efeitos colaterais absurdos, naquele primeiro momento. E aí não se provou nada porque o ato não foi consumado. Agora, da mesma forma. Então, o leilão ocorreu, mas não se comprou. Então, ninguém vai ser incriminado. Mas agora se acha evidências desse mesmo servidor público, que foi agora, deixou o cargo à disposição, é bonito esse termo, A pessoa não é mais demitida, ela deixa o cargo à disposição. Envolvimento aí na secretaria dele, com a assinatura do Edgar Preto, na compra de milho, tendo uma dessas empresas que se provou, e a AGU agora vai também investigar se elas já participaram de alguma compra, que não tem nenhum histórico e nenhuma condição financeira ou administrativa de trazer uma importação tão importante quanto essa, que é o arroz. A não ser se você sabe a nossa audiência, o arroz e o feijão, nosso prato brasileiro, juntos, eles criam uma proteína importantíssima, uma das melhores proteínas para o corpo humano. Então aí é praticamente por isso que a gente disse que o arroz e o feijão é sagrado, É verdade, inclusive uma refeição completa. Completa, exatamente. Justamente por isso.